Boa tarde a todos, aqui é o Vitor e este é o episódio de número 3 da série C na Veia. A ideia do episódio de hoje é resolver um problema um pouco mais complexo, que vai exigir um pouco mais de conhecimento de algumas estruturas de C. O problema é o seguinte, a ideia é que dada uma sequência de números, a gente mostre ela ao contrário. E para fazer isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro criar nossa pasta, né? Então mkdir3 aqui para o episódio 3, dar um CD nela e criar nosso programa aqui, nano reverso.c. Começando pela parte burocrática, a gente vai precisar da seguinte biblioteca: Studio stdio.h para poder fazer a parte de impressão e leitura. E a gente vai só precisar disso e da função main, int main. Perfeito? Como a gente vai fazer a impressão e leitura de texto, e para fazer a leitura a gente precisa usar a função scanf, a gente vai criar uma função auxiliar que vai usar o scanf para poder dar um número para a gente, né? Então vamos criar essa função antes da main, tá? E a função vai se chamar a função pega número, né? Ou lê número. Então vamos criar aqui uma função que retorna um número inteiro, chamada lê número. Ela não vai receber nada de parâmetro. E ela vai fazer o seguinte. É a mesma coisa que já usamos nos códigos anteriores. A gente tem uma variável local aqui, número. A gente vai usar o scanf para poder ler esse número, né? Então, %d. E passa o endereço do número usando o e-comercial, número, ponto e vírgula, e retorna ele. Agora, a gente pode usar a nossa própria função para poder ler o número, em vez de ter que ficar chamando scanf, fazer todo esse processo de passar endereço de variável e não ter problemas com isso. Agora, a gente começa o nosso problema em si. Então, a gente vai ler uma sequência de números e vai imprimi-la ao contrário. Ao contrário. Perfeito. Só que antes de ler a sequência de números, a gente precisa saber de alguma forma o tamanho dela. Isso geralmente é feito de duas formas. Ou você coloca algo que identifica o final da sequência, ou você coloca algo que vai dar o tamanho dela, né? No nosso caso, a gente vai primeiro perguntar o tamanho da sequência aqui. Então, perguntar o tamanho da sequência. O tamanho da sequência. O tamanho da sequência. Ler a sequência e imprimi-la ao contrário. Bem, primeiro é uma sequência, a gente vai guardar essa sequência em algum lugar. E aí a gente consegue só criar a variável, por enquanto, de um único tamanho, né? Então, se a gente cria uma variável número, ele só cabe um número. Eu não consigo colocar dois números lá dentro. Eu vou precisar criar algum negócio chamado array. E o array, ou vetor, é a ideia de um conjunto de variáveis, ou uma lista de variáveis, uma do lado da outra, né? E como a gente pode fazer isso em C? Em C, a gente pode escrever, esse é um dos modos, tá? Dando o tipo da variável, o nome dela, números, colocar entre duas chaves aqui o tamanho da sequência, tá? Então, se eu colocar aqui 100, essa sequência é uma sequência de espaços para 100 números. Então, a gente consegue guardar 100 números aqui. E esse aqui é uma alocação estática, ou seja, sempre que a gente chamar a função main, ela vai ter um espaço para guardar 100 números dentro dela. Além disso, a gente precisa também saber o tamanho dela. Então, a gente precisa de uma variável chamada tamanho aqui, para poder guardar o tamanho da sequência. Então, vamos perguntar o tamanho da sequência. Puts, qual é o tamanho da sequência? Bem, perguntando o tamanho da sequência, o usuário vai digitar ela pra gente, né? Então, a gente vai falar assim, tamanho é igual. Como o nosso lê-número já faz a questão da leitura, a gente pode falar que o tamanho é igual a lê-número. E como é uma função que não toma parâmetros, é só colocar abre e fecha parênteses e o ponto e vírgula tá chamando ela, tá lendo o número pra gente. Agora, a gente tem que ler uma sequência de números. A gente pode fazer que nem a que a gente fez no exercício anterior, que foi de usar um goto e ver, tem mais número para ler? Tem, então eu volto. Só que nesse caso, a gente vai usar uma estrutura um pouco mais complexa, que é um famoso for loop. Qual que é a ideia do for loop? A ideia do for loop é que você vai pegar uma variável, inicializar ela, e aí você sempre checa uma condição para ver se você vai executar aquilo ou não. E você, dado essa condição, se você executar aquilo ou não, você cria uma condição para atualizar o valor. Então, como funciona? Eu quero ler os números, né? E eu vou escrever aqui for int i igual a 0. Essa é a primeira parte do código aqui, é a inicialização da variável. Então, eu vou criar uma variável para ser usada chamada i, que guarda o número começando com 0. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou querer dar a condição para que eu consiga estar ali dentro.
E a condição é de que int, a variável i, é menor do que tamanho. Ou seja, eu vou criar um negócio falando valer 0, ela tem que ser menor do que o tamanho para poder rodar. E quando eu rodar, no fim de rodar, eu vou incrementar ela por 1. Então, i mais mais quer dizer que isso aqui é equivalente a escrever i igual a i mais 1, tá? Em C, você pode escrever além dessa forma, você também pode escrever i mais igual a 1, que é a mesma coisa. É a mesma coisa escrever i igual a i mais 1. E aí, deixando dessa forma aqui mais curta, que é i mais mais, é bem padrão isso, a gente fecha. E agora, como if, a gente pode colocar um bloco de código ou colocar, em vez de colocar um bloco de código, a gente pode colocar só uma expressão em si, né? Bem, só que agora tem um porém. Aqui só cabe 100 números. E o usuário, ele pode digitar qualquer tamanho aqui. Então eu tenho que ter uma garantia que o tamanho não é maior do que 100. E como eu faço isso? Eu posso usar ou um if, ou usar uma outra estrutura que é um atalho para o if, chamado de ternário. Como funciona? Eu faço assim. Eu dou uma condição. Então, se tamanho for maior do que 100, eu coloco uma interrogação e eu vou dar o valor caso verdadeiro e o valor caso falso. Se o tamanho for maior que 100, eu quero que ele valha 100. Se não, que é os dois pontos aqui, eu quero que ele valha tamanho. Ou seja, o que esse código faz? Ele compara, caso a comparação seja verdadeira, ele vai trocar por 100, senão ele mantém o tamanho. E bem, voltando à nossa questão de leitura de dados, agora como funciona para acessar um valor no nosso vetor de números? A gente escreve o seguinte texto, a gente escreve números e coloca, abre e fecha colchetes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero acessar um desses números guardados aqui nesse vetor, né? E tem uma peculiaridade. O primeiro número guardado, a primeira variável, ela começa na posição 0. Então, se eu colocar i aqui, quando começar i começa com 0, então ele vai acabar colocando no primeiro lugar. E qual que é a peculiaridade disso? Quando você começa do 0, se você tem 100 números, você vai do 0 até o 99. E se você tem 101 números, você vai do 0 ao 100. Como aqui o tamanho máximo é 100, a gente vai do 0 ao 99, porque caso ele seja 100, i vai ser igual a tamanho, então ele vai pular fora do loop, né? A gente escreve aqui i igual a número. Então, isso aqui já inicializa o nosso vetor pra gente. Perfeito. A gente criou o vetor é criado no início na hora de chamar a função main. A gente lê o tamanho e inicializa o vetor, né? Então, vamos colocar assim. Colocar aqui a mensagem, né, para ler. Então, colocar um puts aqui. Agora, digite os números. Perfeito. E por fim, a gente precisa imprimir o contrário, né? E para imprimir o contrário, a gente pode usar uma lógica muito parecida com a lógica de inicializar o vetor. Só que qual que é a sacada? A sacada é que em vez de a gente incrementar, a gente vai decrementar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer for int i igual a 1, i menor igual tamanho, tá? Esse símbolo aqui menor igual é por conta da minha fonte, mas eu escrevi literalmente o texto menor e igual, sem esse espaço. Quando eu tiro esse espaço do texto, ele junta nesse caractere especial. É uma característica da fonte do meu texto aqui, do que eu estou usando. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma lógica, só que em vez do meu i de 0 a 99, ele vai de 1 a 100. E por que eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer isso pelo seguinte. Se eu rodar aqui um printf para imprimir meu número formatado, colocar aqui %d barra n, para poder falar que eu estou lendo o número tal, tá? E colocar numa linha nova, né? Colocar um espaço aqui, quer dizer. Se eu falar desse formato aqui, eu quero passar o número de trás para frente. Então eu passo números. E o seguinte, o que acontece se eu fizer tamanho menos i? Eu vou estar pegando o tamanho e subtraindo 1. Então o meu primeiro vai ser o 99, o meu segundo vai ser o 98, caso o meu tamanho seja 100. Ou seja, eu vou estar caminhando de trás para frente, porque eu vou estar sempre subtraindo alguma coisa e vou estar sempre numa posição válida. E minha última posição vai ser a posição 0, que é a primeira, porque ele vai rodar a última vez quando i for igual a tamanho. E com isso a gente consegue ler o vetor incrementando i e consegue ler o vetor também incrementando i, usando essa peculiaridade aqui de subtrair no index aqui. Que a gente pode colocar uma fórmula ou uma expressão aqui no meio desse abre e fecha parênteses aqui. Abre e fecha colchetes, desculpa. E bem, a gente está imprimindo o vetor ao contrário, né? Agora, como a gente está dando espaço, a gente tem que, na verdade, colocar um quebra-linha no final. Então a gente pode colocar um puts aqui com uma cadeia vazia, que vai fazer o nosso quebra-linha e retornar o programa. Return 0.
Ou seja, o nosso programa está perguntando qual é o tamanho, está lendo os números e depois está imprimindo ao contrário, né? Então vamos colocar aqui o puts sequência ao contrário. Puts sequência ao contrário. Colocando os pontos e vírgulas necessários para acabar o programa. É só testar ele. Dá um cc aqui, reverso.c, menos o reverso. A gente roda ele com ponto barra reverso. Ele vai perguntar qual é o tamanho da sequência. Vamos começar com uma sequência de 5 números. E a sequência vai ser 5, espaço 4, espaço 3, espaço 2, espaço 1. A sequência ao contrário é 1, 2, 3, 4 e 5. A gente pode brincar um pouco mais aqui e fazer outro teste. Uma sequência de 8 números. A sequência vai ser 8, 4, 5, 6, 7. Faltam agora mais 3, 8, 6 e 6. A sequência contrária é 6, 6, 8, 7, 6, 5, 4 e 8. E por hoje é só. Muito obrigado.